bem-vindos à nossa casa de oração. Vamos dar início então aos nossos trabalhos desta noite. Peço que todos permaneçam em silêncio, desliguem ou coloquem no silencioso de seus celulares e me acompanhem na prece para o início dos trabalhos. Prece para o começo da reunião. Rogamos ao Senhor Deus Todo-Poderoso nos enviar bons espíritos para nos assistir, afastar aqueles que poderiam nos induzir em erro e nos conceder a luz necessária para distinguirmos a verdade da impostura. Afastar também os espíritos malévolos, encarnados ou desencarnados, que poderiam tentar lançar a desunião entre nós e nos desviar da caridade e do amor ao próximo. Se alguns procurarem se introduzir aqui, fazer com que não encontrem acesso no coração de nenhum de nós. Bons espíritos, que vos dignai vir nos instruir, tornai-nos dóceis aos vossos conselhos, afastai-nos de todo pensamento de egoísmo, de orgulho, de inveja e de ciúmes. Inspirai-nos a indulgência e a benevolência para com os nossos semelhantes presentes ou ausentes, amigos ou inimigos. Fazei, enfim, que nos sentimentos dos quais estaremos animados, reconheçamos a vossa salutar influência. Dai aos médios que encarregaste de nos transmitir os nossos ensinamentos, a consciência da santidade do mandato que lhe está confiado e da gravidade do ato que vão realizar, a fim de que nele empreguem o fervor e o recolhimento necessários. Se na Assembleia se encontrarem pessoas que foram atraídas por outros sentimentos que não os do bem, abri seus olhos à luz e perdoai-as como nós os perdoamos se vieram com intenções malévolas. Rogamos notadamente ao Espírito de Miguel Arcanjo, nosso guia espiritual, para nos assistir e velar sobre nós. Que assim seja. Boa noite, meus irmãos. Sejam todos muito bem-vindos. Nós vemos muitos encarnados se questionando, às vezes, o porquê de pessoas tão boas, que só fazem o bem, que seguem o caminho do nosso Pai Criador, por vezes passam por sofrimentos muito grandes na vida, e aos olhos dos encarnados isso pode parecer uma injustiça divina. E é sobre esse assunto que eu queria conversar com vocês hoje. Primeiramente, ninguém sai perdendo por qual motivo for, em qual situação for, por ser bom, por seguir os ensinamentos do nosso Pai, por tentar se colocar no lugar do próximo, por tentar ajudar o próximo, por tentar ser equilibrado nas suas atitudes. Ninguém sai perdendo por isso, muito pelo contrário. Vocês têm que ter a consciência, filhos, que existe algo muito maior, muito mais importante do que a vida terrena, que é a vida espiritual, que é a verdadeira vida de vocês. Isso daqui é uma passagem de aprendizado apenas, mas não é a realidade absoluta do seu espírito. E no plano espiritual, todas as vezes que o seu coração está transmitindo bondade, que as suas atitudes estão em sintonia com os ensinamentos do nosso Pai, você engrandece o seu espírito, você evolui um pouco mais, você consegue atingir um pouco do seu objetivo, que é estar cada vez mais próximo do nosso Pai Criador. Você ser bom ou você ser ruim, ter atitudes boas ou atitudes ruins, não vão te impedir, filhos, não vão tirar da sua vida o sofrimento que você precisa passar por algum motivo de resgate, de questões de planejamento reencarnatório. A pessoa ser boa ou a pessoa ser ruim não vai fazer com que ela não passe pelos problemas que ela mesma planejou passar quando estava no plano espiritual, programando essa encarnação. Então, qual que é a principal diferença? As pessoas boas, elas vão ter uma proteção divina muito grande.
Elas vão ter espíritos de luz ao seu lado, aconselhando a todo momento, até aquela situação de crise finalizar. Elas vão ter a proteção divina para que elas não sofram nada, absolutamente nada mais do que realmente elas precisam passar. Elas vão conseguir encarar tudo com mais equilíbrio. E toda essa energia positiva que ela está emanando vai retornar para ela em forma de força, vai retornar para ela em forma de outras situações melhores que vão chegar depois que aquela difícil seja finalizada. Agora as pessoas que têm atitudes ruins, elas não têm essas benfeitorias. Tudo vai virando uma grande bola de neve. A vida de vocês, filhos, naturalmente, ela é uma montanha-russa. É altos e baixos, e é assim que é para ser. Quando você consegue manter o seu equilíbrio, essa é inevitavelmente a realidade de uma encarnação. Agora, quando você está cada vez mais negativo, os baixos são muito mais frequentes do que as situações boas, as situações altas. Não existe esse equilíbrio, não existe o descanso, são sempre sofrimentos. E por mais que às vezes vocês pensem, mas tem uma vida boa, tem uma vida confortável, apesar de não ter boas atitudes, tenho certeza que a conta vai chegar em algum momento, porque é uma energia negativa que está emitindo. E nós não sabemos qual foi o planejamento reencarnatório específico dele, mas tenho certeza que toda energia que você emana, ela retorna para você. E aqui nós estamos falando de penitência divina, não é Deus que vai punir essa pessoa, são as próprias atitudes dela. A energia negativa que ela mandou vai voltar para ela tão negativa quanto. Isso com certeza vai trazer um sofrimento, vai trazer uma dificuldade maior. E as pessoas boas estão emitindo energias boas, e isso também vai retornar e trazer um equilíbrio, trazer uma tranquilidade, trazer uma evolução. Então, em resumo, filhos, não deixem de praticar o bem, não deixem de acreditar na luz, não deixem de seguir os ensinamentos do nosso Pai, independente do que esteja acontecendo na sua vida. Porque você precisa da sua fé para enfrentar os problemas. Os problemas, eles não vão sair da sua vida porque você está reclamando deles, porque você acha que você é injustiçado, ou porque você acha que não precisaria passar por aquilo. Os problemas, eles vão continuar existindo. Mas quando você tem bondade no coração, quando você tem equilíbrio, quando você segue os caminhos do nosso Pai, Ele facilita muito esse percurso. Obrigada por vocês. Que Deus abençoe. Boa noite a todos. A palestra de hoje é uma psicografia realizada por um irmão já desencarnado, aqui mesmo no Rio Grande. O tema é Os Espíritos que te acompanham. Todos possuem companhias espirituais. Afinal de contas, todos emitem energia, e essa energia encontra semelhantes no plano espiritual. Essas companhias podem ser passageiras ou duradouras, como verdadeiros amigos espirituais. A questão que precisamos analisar é: que tipo de companhia espiritual você está atraindo? Você está emitindo energias equilibradas ou não? Você possui vícios constantes? Esse hábito também tem o poder de atrair espíritos que compactuam deste mesmo comportamento. Os espíritos que te acompanham podem te ajudar a evoluir ou a estagnar um erro, assim como aquelas amizades boas ou ruins que os encarnados fazem ao longo da vida. Por isso é essencial cuidar dos seus pensamentos, das suas atitudes, procurar manter-se o mais equilibrado possível, pois sua energia positiva atrai cada vez mais espíritos bons, de luz, para o seu lado, e que te ajudarão de forma positiva nesta caminhada terrena. Que assim seja. Boa noite, meus
paz do Mestre esteja com cada um de vocês. Pensem que as companhias espirituais são igual às companhias que vocês escolhem, das pessoas que te cercam. Elas são pessoas que gostam de estar com você, que se afinizam com a tua maneira de pensar, de agir. O plano espiritual é a mesma coisa, não tem diferença. Por isso que às vezes as pessoas falam, você está com um espírito negativo do teu lado, e a pessoa fala, como eu não posso, alguém que mandou para o trabalho, enfim. Sempre de alguma maneira culpando os outros. Tudo o que vocês pensam, a maneira como vocês agem, como eu já repeti algumas vezes nessa casa, ela emite uma energia, emite uma frequência, e essa energia, essa frequência que atrai ou afasta espíritos. Claro que o espírito de luz ele não vai se afastar de você, mas se a tua frequência for negativa, as intuições que vão passar, que são pensamentos, porque vem pensamento na tua cabeça, você não vai escutar. Ou simplesmente vai ignorar, porque não são as ideias que você gostaria de estar pensando. Vem pensamento na tua cabeça, isso é besteira, deixa isso para lá, e continua tomando as atitudes às vezes negativas. O que define a tua companhia espiritual é você mesmo. Se alguém faz qualquer coisa contra você, faz um trabalho, manda uma energia negativa, um espírito, ele vai se aproximar de você. Agora, o efeito que essa energia vai ter, o efeito que esse espírito vai ter, depende de você. Se você também estiver com uma energia desequilibrada, é o mesmo tipo de energia, isso tudo vai te atingir. Agora, se você está com uma energia equilibrada, isso pode até naquele momento se aproximar de você, te deixar triste ou com dor nas costas, dor na cabeça ou mal-estar, mas depois a tua própria frequência vai eliminar tudo isso. Isso não vai se manter ali. Às vezes as pessoas falam, mas como é que eu faço para afastar espíritos negativos de volta de mim? Ou como é que eu faço para não atrair? Vigiar e orar. Vigiar é a parte mais importante, é vigiar os teus pensamentos, as tuas atitudes, o que você está desejando para você, o que você está desejando para os outros. Esse tipo de atitude vai atrair espíritos iguais aos teus desejos. E aí fala, puxa, mas por que o Miguel Arcanjo não tira? A gente tira até para ajudar esses irmãos também a entender que eles estão fazendo coisas erradas. Mas se você continuar tendo pensamentos negativos, você vai atrair outros, porque está cheio por aí, todo lugar tem espírito. Então a primeira coisa é cuidar dos seus pensamentos. Claro que não é eu pensei uma coisa negativa, eu desejei mal para alguém, já vai estar o espírito encostado. Claro que não, é frequência. Qual é a maior frequência de pensamentos que você tem? Positivos ou negativos? Isso determina as tuas companhias espirituais. E a mudança deles muda também a companhia espiritual, tanto para um lado quanto para o outro. Às vezes tem pessoas que conseguem levar a vida de uma maneira equilibrada e por alguma situação se desequilibram, se irritam, começam a ter atitudes negativas, então já muda a companhia espiritual também. Ou seja, os espíritos de luz não se afastam, mas eles não conseguem mais te intuir. E os espíritos com pouca luz gostam dessa tua energia e vão se aproximar. Então é você que tem que decidir qual serão as tuas companhias, mesma coisa como você decide no teu dia a dia quais são as tuas companhias. O critério é o mesmo, então vem tudo dos teus pensamentos, então vigiai os teus pensamentos, e a parte do orar é toda vez que você se conecta a Deus através de uma oração, de um bom pensamento, de uma atitude que é para ajudar você e os outros, isso faz com que você consiga se envolver com a luz dele, se envolver com a luz da espiritualidade, e isso te protege muito. Então, antes de mais nada, de reclamar que teus problemas é porque alguém está com inveja ou mandou alguma coisa, ou porque você não merece isso, não merece aquilo, tome cuidado com o que você pensa.
Principalmente o que a gente mais vê hoje em dia, o que vocês desejam para vocês. Uma grande maioria acorda de manhã cedo e já começa a reclamar. Reclamar da vida, reclamar que está tudo difícil, reclamar que os outros têm tudo e eu não tenho nada, reclamar que para os outros é fácil, para mim é difícil, reclamar. Isso é energia negativa. Você está se envolvendo em energia negativa. E ao contrário do que vocês pensam, parem de olhar espíritos como aquele obsessor que se fala, que parece um diabo andando do teu lado. Não é assim. Os primeiros que se aproximam são pessoas iguais a vocês, que desencarnaram pensando dessa maneira e estão por aí. Quando você começa a pensar assim, ele vai se atrair por você, porque é a mesma maneira de pensar. É como se fosse um amigo. Se os dois estivessem vivos, estariam juntos, reclamando das mesmas coisas. Ele vai se aproximar e vai ficar do teu lado reclamando. Ele nem está te desejando mal. Só que como ele também está com uma energia negativa, vai fazer mal à presença dele. Uma coisa que a gente nota muito, e vamos levar isso também para o lado espiritual, encarnado adora se juntar, às vezes 2, 3 pessoas e fazer competição de quem tem mais problema, de quem tem mais doença, de quem tem mais dor. Porque vai dar, mas para mim dói mais. Porque eu vou com problema disso, o problema é maior. São várias pessoas juntas emitindo energia negativa. Isso vai acabar atraindo espírito. Ele vai acabar escolhendo um daqueles e vai embora com ele, ou seja, na casa ela vai ficar. Não que não possa se comentar, só tem que tomar cuidado com a frequência. A frequência de tudo é que determina a tua vida, determina o equilíbrio, determina a ajuda que você vai receber, porque muitas vezes o Espírito está intuindo, o Espírito protetor, o anjo da guarda, tentando intuir para a solução dos problemas, mas você não escuta. Porque você está focado nas dificuldades, está focado na reclamação, está focado em falar mal dos outros. A outra coisa, filhos, é vício. Vício não tem escapatória. Você vai ter espírito de dor. A frequência também vai depender da frequência do teu vício. Mas se você fuma muito, você vai ter espírito do teu lado fumando com você. Se você bebe, droga, comida, enfim, os vários diversos vícios de vocês, vai ter espírito do lado. Porque quando você desencarna e tem um vício, isso não passa. Você ficou principalmente por o vício daqui. Quando você desencarnar, você vai para o plano espiritual e o vício vai continuar. Você vai ter que lidar com isso. Só que lá não tem a bebida, não tem a droga, não tem o cigarro. Então o que você faz? Desce e fica aqui. Aí tem que ficar perto de alguém que esteja fazendo aquilo, porque na hora que a pessoa está usando aquele vício, aquilo gera um prazer, que é a energia, e esse espírito vai ficar sugando essa energia. Então ele cria vício? Não cria vício em ninguém. Mas às vezes ele tem o poder de ampliar. Ele vai ficar no teu ouvido, usa mais, porque ele não tem corpo físico, não tem as limitações sociais de vocês, não precisa descansar. Ele quer que você use o tempo todo. Mas não culpe espíritos porque eu virei alcoólatra, eu virei isso, eu virei aquilo. Isso gera uma coisa pura que você não conseguiu controlar e provavelmente você às vezes atrai espíritos que vão te incentivar. Como às vezes tem amigos também ricos, vamos dizer assim, encarnados, que também incentivam a vício. Então a tua companhia espiritual depende das tuas atitudes, depende dos teus pensamentos, muito mais do que qualquer casa religiosa, depende de você. Afinal, vocês não ficam 24 horas dentro de nenhuma religião, né? Porque o dia a dia determina muito como são as tuas companhias espirituais. E sempre ajuda nos momentos de estar nervoso, irritado, conta até 100, até 1 milhão, aí pede ajuda a Deus, pede equilíbrio, porque vai descer essa luz, essa energia para te acalmar e afastar às vezes espíritos que foram atraídos pela tua energia negativa emitida naquele momento. Então, quando eu falo de energia negativa, não é necessariamente só desejar mal para os outros,
é tudo aquilo que é negativo, pensamentos que levam ao sofrimento, mas principalmente os pensamentos do que vocês estão desejando para vocês. Tem pessoas que pela programação da encarnação era para estar muito melhor, mas elas acham que não são merecedoras de serem felizes, de ter equilíbrio, e isso complica muito, porque você está usando o teu livre-arbítrio para dificultar a tua vida. Que a paz esteja com todos.